melhor atendimento para você. Ei, você! Não perca na próxima sexta-feira o Forte ao vivo, aqui na TVC 16. Aquele bate-papo mais que interessante. Onde nós estamos distribuindo cartilhas educativas para a população. Dicas dos melhores preços, melhores produtos e melhores empresas para você. A Formosura está com você em todos os momentos. Sorteios com prêmios incríveis. É só ligar e participar. Marta da Mosela. O Forte ao vivo, toda sexta-feira às 16 horas, aqui na TVC 16. E tem mais, você nos assiste pelo nosso site e pelo seu Facebook. É isso mesmo, ao vivo aí no seu celular. O Forte ao vivo, toda sexta-feira às 16 horas, aqui na TVC 16. TVC 16. Aqui você se vê. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Nosso programa é sempre um programa atual. Fala das coisas que afligem o cidadão petropolitano e, às vezes, até o povo brasileiro. A gente tem uma coisa muito interessante para discutir hoje aqui, e como essa coisa necessita de uma opinião abalizada para que seja compreendida e que seja bem digerida, a gente trouxe hoje o Pelé dessa área aí, da área administrativa, da área eleitoral, da área criminal. A gente trouxe uma pessoa que sabe do A até o Z desses assuntos todos aí. Nosso convidado de hoje é Jordane Ribeiro, que veio aqui esclarecer um monte de coisas que eu gostaria de saber e, por tabela, eu acho que vocês também vão ficar muito satisfeitos. Jordane, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe qual é o horário que vai passar o nosso programa na grade. Bom dia, boa tarde, boa noite, Falcone. Primeiro dizer que é uma honra receber esse convite, mas dizer também que é exagerado, até pela nossa amizade, essa concepção de Pelé. Na verdade, eu é que sei os gols que você já fez, por isso que eu estou falando isso. Eu sou um grande entusiasta do direito público, sou apaixonado pelo direito público, milito no direito público há muito tempo, né? E isso nos dá condições de tecer considerações a respeito de alguns temas que são temas que cada vez mais se tornam relevantes, principalmente nesse momento histórico que o Brasil vem vivendo, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de participar do teu programa e à disposição, claro, para responder todos os questionamentos dentro do parco e pouco conhecimento que tenho, mas do grande entusiasmo que tenho em atuar nessa área, né? Gostei do parco e pouco, né? Porque você usou dois sinônimos aí. Advogado entende muito de português, sabe muitos sinônimos? Não, mas para poder redigir as petições, aquela coisa toda, você tem que usar o juridiquês ou você pode fazer um negócio assim mais simplesinho, com o mesmo efeito? O advogado, ele às vezes, efetivamente, ele tem que saber ler e escrever bem, porque ler não é só olhar para o papel, olhar para as palavras e dar um sentido literal àquilo, a gente tem que saber interpretar a norma. Entre linhas. É isso, a gente tem que saber, dentro daquela norma que foi gerada, qual era a vontade real do legislador, porque toda norma parte de uma legislação e toda legislação parte de pessoas que, junto com a sociedade, manifestam aquela vontade naquele momento. Sim. Então a gente tem que saber ler e tem que saber escrever. Mas interpretar, não é isso? A vontade do povo e transformar em leis e depois aplicá-las. Às vezes a gente inventa muito também, né, Falcone? Então, assim, a redundância faz parte da profissão jurídica.
sem ser uma redundância evidentemente desnecessária, né? Às vezes nós precisamos, como eu aprendi com o meu grande professor Fábio e a sua redação, o Dr. Fábio Alves, às vezes nós precisamos repisar a matéria, às vezes nós precisamos falar daquilo várias vezes, durante vários momentos, numa mesma petição. Né? Para tornar patente aquela vontade, aquela ação, não é isso? Sim, para marcar, para carimbar aquilo, para que aquilo, quando o julgador for ler, para que ele dê a importância que nós, como advogados, damos quando escrevemos. Né? Poxa, quando eu te vejo, rapaz, eu fico com vontade de perguntar tanta coisa que você vai querer um dia dizer, pô, deixa de ser chato, rapaz, deixa eu passar aqui quieto aqui, como falava o Chico Anísio, larga Deus, só, deixa eu, só, né, naqueles personagens. Mas eu não consigo vir aqui sem te perguntar o seguinte, você conhece bem a administração pública, você conhece bem a parte eleitoral. Vamos falar de um caso que está hoje nos jornais, supostamente estaria no fim, mas não está. Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República. Ele fez uma declaração dizendo que o ministro que foi exonerado mentiu e que ele criou um problema, mas aí foram pesquisar mais e descobriram que realmente houve um problema eleitoral lá no início, que o dinheiro que foi desviado do partido para uma candidata sem expressão nenhuma, que teve 200 e poucos votos, recebeu 300 e poucos mil reais para pagar, recebeu 400, mas apresentou notas no valor de 300 e poucos mil reais, uma gráfica e tal, e ela, eu acho que falou que, na realidade, o dinheiro ela não usou, repassou. Isso é um crime eleitoral? Olha, eu posso falar em tese, né, Falcone? Claro. Porque é muito prematuro ainda nós tecermos considerações acerca do que de fato aconteceu. Primeiro, assim, um candidato ele ter 100 mil votos ou ter 300 votos, voto é a manifestação popular. Ela não está ligada, geralmente, ao que o candidato recebe. Nem deveria estar. Se é um candidato ruim, pode pintar de ouro, botar uma fortuna que ele vai ter a votação do tamanho político dele, isso. Né? Nós temos prestações de contas, por exemplo, a própria prestação de conta do presidente da República, do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, é uma das menores cifras já gastas em política federal 3 milhões, da história do mundo, assim, né? não só do Brasil, da história do mundo. Foi um negócio assim, 3 Sim. milhões? E, no entanto, ele teve 55 milhões de votos. Então, assim, é um fenômeno que hoje nós temos que levar em consideração as mídias sociais, nós temos que levar em consideração a própria manifestação popular que encaminhava para uma política de direita mais expressa e mais expressiva, que foi o caso da eleição do Jair Bolsonaro. E com relação às declarações do Carlos para o Gustavo Bebiano, eu digo o seguinte, o Gustavo é um dos responsáveis pela eleição do Jair Bolsonaro. Como o próprio presidente falou. Sim, ele foi presidente da legenda. Agora, para mim é muito difícil imaginar, e nisso eu concordo com ele, que houvesse como ele ter conhecimento, Falcone, de para onde seriam destinadas as verbas. Apesar de ser ele o liberador das verbas, ele é aquele cara que estava ali com o papel e a caneta na mão e o dinheiro na conta. Então, é evidente que o diretório estadual, e a política nós devemos lembrar sempre que é um fenômeno local. Não tem nada a ver com ele ser ordenador de despesa, não é o caso, não, né? Não. Só se tiver no executivo, né? Sim, então... mas na época ele era presidente de partido. A novidade dessa eleição agora, que é o fundo eleitoral de destinação pública, o fundo eleitoral que vem de dinheiro público, tornou a fiscalização uma fiscalização mais apurada. Então, se detectaram essas situações de candidatas, principalmente candidatas, tá? Que receberam recursos que não condizem na visão do Ministério Público Eleitoral, que não condizem com a votação que tiveram, isso para mim, de pronto eu já afasto, porque para mim dinheiro não está relacionado a voto. Não tem nada a ver, eu também acho que não tem nada a ver. Dinheiro não está relacionado a voto. Agora a questão dos desvios, se houve ali pagamento maquiado, se houve ali efetivamente uma questão criminosa, se a pessoa isso vai ter que ser apurado. Foi usada como um mero caminho para redirecionar esse dinheiro. Sim. É difícil a gente compreender que tipo de direcionamento seria esse. Isso está dentro também do dia a dia dos
dos envolvidos ali poder fazer uma análise mais precisa. Sim, né? sim. Então, assim, eu prefiro dizer que essa situação é uma situação complexa, é uma situação nova, porque o fundo eleitoral, o fundo de recursos públicos é um fundo novo, e é uma situação que nós vamos ter que ver como a justiça vai se manifestar, até porque não existe jurisprudência ainda consolidada a respeito desse assunto, Entendi. desse tema. Eu li a maioria das coisas que o próprio Bebiano listou ali, e me pareceu tudo muito bem fundamentado e tudo dentro da lei. Olha, ele me parece ser, o Falcone, uma pessoa sensata, é um bom advogado, é um advogado que inclusive é procurador do presidente da República, o defende em ações de fundo, inclusive de foro especial no Supremo Tribunal Federal, então me parece ser um bom advogado. Mas também não tenho crítica nenhuma a fazer ao Carlos Bolsonaro, que me parece ser um excelente vereador. O Jair Bolsonaro começou uma estrada e começou um caminho agora como presidente da República e parece que a sociedade enxerga que começou muito bem. Então, assim, nós temos que ver o desenrolar dessa história. Porque o que vem acontecendo, Falcone, eu gosto de deixar isso muito claro, já passou a fase eleitoral e a fase agora é uma fase em que o verdadeiro democrata, tendo o candidato dele sido vitorioso ou não, ele tem que torcer pelo bem do Brasil. Política não é um jogo de futebol onde tem torcida A e torcida B e não se muda de time. Política, a política principalmente institucional, é uma política que vem em prol do bem da sociedade. E a sociedade não é beneficiada em nada por escândalos, por situações que coloquem os gestores como reféns. Esses gestores, eles têm que ter capacidade de governar e capacidade política de governar. Quer dizer, eles têm que ter crédito, eles têm que ter o bônus do favorecimento da opinião pública, para que eles possam fazer, de fato, aquilo que eles têm que fazer. Então, quando nós começamos, independente de gostar ou não do atual presidente da República, mas quando nós começamos aí um momento do mandato, de investidura no mandato de presidente da República e tentam tornar o presidente da República refém, isso é uma situação que demanda muita cautela e muito cuidado e muita atenção do povo brasileiro. Não quer dizer que o presidente da República não possa ser alvo de críticas, não possa ser alvo, evidentemente... Não é intocável. Sim, ele não é e não pode, não deve ser. É para isso que existem os três poderes e o sistema de peso e contrapeso. Que é como se fosse um cabo de guerra, né? Cada um puxa para o seu lado, agora, tendendo ao equilíbrio. Politicamente, Falcone, a gente tem que entender o seguinte, que a democracia demanda um voto de confiança. E, é claro, nós estamos agora no final do segundo mês de mandato do presidente da República. É claro, se a partir aí, dos 6 meses, de 1 ano de mandato, ele não mostrar que veio e ele não fizer um bom governo, aí sim tem-se a população que cobrar, que demandar. Essa é a atividade política. Pelos meios apropriados. Claro, legais, né? Sempre. A gente nunca pode fazer fora da lei. Um fenômeno que nós temos hoje muito grande, Falcone, é o fenômeno da fake news. A fake news elegeu um presidente americano, ou pelo menos isso é o que os americanos dizem. Quem sou eu para dizer se isso é verdade ou não? Não tenho conhecimento profundo da eleição americana. Mas a fake news no Brasil é uma coisa tão normal que é uma mentira dita várias vezes que acaba virando uma verdade. Só que aliás, isso é uma técnica que foi usada na Segunda Guerra Mundial por uma pessoa que era o chefe da propaganda nazista, né? Então, e aí isso é uma coisa meio perigosa. Você imagina uma situação dessa, Falcone, decidir o destino da nação investindo os poderes dos cargos legislativos, executivos, a pessoas que são beneficiadas pela fake news. Imagina que sociedade é essa que vai se construir. A gente tem um cabo de guerra muito forte aí, muito grande, acontecendo entre os veículos de comunicação tradicionais, jornais, rádios, televisões e a internet. A internet é uma coadjuvante poderosa nessa eleição, né? O próprio Carlos Bolsonaro parece que era quem gerenciava toda essa parte, né? Hoje, os veículos de comunicação tradicionais começaram a entender que, ao invés de descredenciar a internet, eles têm que se juntar a ela, né? Lembra daquele ditado? Quando você tem um inimigo
muito forte e não pode batê-lo, a melhor coisa é juntar-se a ele, Sim, né? sim. Então, hoje essa mistura de internet e dos veículos de comunicação regulares estão levando a uma situação em que os próprios fake news eles têm uma vida bem efêmera, né? Você vê que aparece, aí todo mundo se preocupa em ou reforçar, se existe um consenso, dizendo que Sim. não é uma fake tão fake, não é verdade? E se for uma coisa realmente fake, todos correm para desabilitar essa notícia. Na sua visão, quando você tem essa mistura e esse disse-me-disse, aonde está a responsabilidade jurídica nesse imbróglio? Olha, primeiro, é difícil a gente dizer e destacar isso de fato, porque a justiça, pelo que eu entendi nessas últimas eleições, ela é meio impotente contra essa situação. Nós tivemos, por exemplo, o discurso do ministro-presidente do TSE em período pré-eleitoral, o ministro Fux, dizendo que o combate à fake news seria implacável e seria um combate eficaz. E nós temos uma situação pós-eleição em que as fake news foram disseminadas de tal forma que a justiça não tinha o que fazer nem como controlar. Porque, na verdade, é aquela postagem que você faz e o compartilhamento da postagem não é feito por outros agentes em tese, participantes do ato. Entendi. É feito por pessoas que olham aquilo, leem aquilo, acreditam que aquilo é verdade e sentem dentro do seu íntimo o quê? A necessidade de informar a população. Então elas vão e propagam aquilo. E como é que você vai tomar medidas contra isso? Está se discutindo isso no mundo inteiro, Falcone. No Reino Unido agora, o presidente da comissão que apura a responsabilidade do Facebook diante dos atos de política, etc., ele deu uma declaração na semana passada dizendo o seguinte, que o Facebook é o primeiro gangster virtual do mundo. Pegou pesado, hein? Mas o que ele quis dizer com isso? Efetivamente que o Facebook é um veículo de transformação social, que é um veículo que pode conduzir, por exemplo, um momento eleitoral. E isso feito por pessoas sem qualquer responsabilidade por aquilo que estão fazendo. É aí que a gente tem que entrar nesse novo momento, conviver com esse novo momento e efetivamente nos prepararmos para isso, para que cada vez isso possa ser combatido com mais destreza, né, que é o que faltou nessa última eleição. Como é que a gente pode estabelecer responsabilidades numa coisa tão subjetiva? Olha, eu acredito que primeiro um serviço de inteligência, principalmente preventiva, que possa efetivamente diagnosticar esses focos de propagação de fake news, porque toda página de internet, ela tem um endereço eletrônico. O Internet Protocol. É isso aí. Todas elas têm um IP. Toda página de internet nasce da manifestação popular social de uma pessoa, ou de várias pessoas reunidas. Você consegue chegar nessa origem? Então, chegar nessa origem. E, chegando nessa origem, tomar-se medidas que efetivamente sejam resolutivas, que não sejam medidas só para tira essa fake news ou tira aquela fake news. Agora, uma coisa que pode ser feito para efetivamente dar celeridade a isso, porque isso não vai ser feito de um dia para o outro, é acionar as próprias redes sociais. Nós já temos a nova lei de internet na Europa, que inclusive estão dizendo que vai acabar com o Facebook, com o YouTube na Europa. Porque a lei de direitos autorais, ela modificou-se, a lei europeia modificou-se, o artigo 13 da nova lei diz o seguinte, que o YouTube agora passa a ser responsável pelo pagamento de direitos autorais de tudo aquilo que os vídeos dos seus colaboradores mostrarem. Que coisa, hein? Porque atualmente é o seguinte, por exemplo, eu gero aqui para o YouTube, eu gero o Facebook, um monte de coisa. Se eu colocar no meio da minha geração algum tipo de imagem que tenha direitos autorais, ele automaticamente interrompe a minha geração. Ele interrompe a tua geração ou deixa de monetizar o teu vídeo. E aí é o seguinte, você pode efetivamente mover um recurso no próprio YouTube, acionar o próprio YouTube e pagar esse direito autoral a quem de direito. Só que quando você inverte essa situação, quando você torna o YouTube o principal pagador, o que vai acontecer é que, independente dele
retirar o teu vídeo do ar, se o teu vídeo foi postado durante 1 hora no YouTube, o YouTube tem responsabilidade durante 1 hora sobre aqueles direitos autorais. Para o número de potenciais telespectadores. Exatamente. Né? Quantos bilhões de vídeos são postados no YouTube todos os dias? É uma coisa incontrolável. O Facebook poderia ser um mecanismo de colaboração com a justiça para que durante as eleições retirasse qualquer notícia, seja ela fake ou não. Aceitasse notícias, por exemplo, se poderia criar isso por norma, aceitar que os veículos de comunicação, apenas aqueles cadastrados na Justiça Eleitoral, possam utilizar o YouTube, o Facebook. Porque aí o que aconteceria? Você efetivamente teria um responsável para apontar se uma notícia falsa fosse propagada. Só que aí a gente entra dentro dos limites de liberdade de expressão, a gente entra dentro dos limites até constitucionais, enfim, demanda análise. Fina, né? Uma linha fina entre as coisas. Demanda né? análise, demanda amadurecimento e demanda principalmente enxergar essa novidade, porque a lei ela é estática. A lei ela é estável, ela é criada em um determinado momento. E as reações humanas elas são absolutamente instáveis. Elas se modificam a todo momento. Então, a lei geralmente não acompanha essas novidades. Mas tem-se condição dos veículos de justiça prepararem as medidas efetivamente corretas contra essas novidades, principalmente aquelas ruins, aquelas maliciosas. Né? Quando o assunto é política e internet, quando elas se misturam, você cria um monte de coisas que são subjetivas na cabeça das pessoas, né? Quanto mais as pessoas falam de internet, mais elas têm dúvidas. Na sua área específica, que é a advocacia, você está fazendo algum tipo de curso ou você tem algum tipo de treinamento específico? Porque eu estou vendo que você está afiadinho, você está igual uma faca, né? Já falou até das leis fora do nosso país aqui. Como é que você faz? Você recebe publicações que falam do assunto ou é o seu interesse mesmo de ficar, por exemplo, na hora que você tem um tempinho longe das audiências, longe do escritório, mergulhar de cabeça em literatura específica? Como é que você se atualiza? Na verdade, assim, o nosso trabalho como advogado é um trabalho de atualização constante, né? Então, por exemplo, nós nos atentarmos ao que acontece fora do Brasil é uma coisa que, na minha concepção, é muito positiva, porque muitas leis nosso direito é um direito copiado do modelo germânico. Então, assim, não há como fugir de avanços, principalmente quando esses avanços ocorrem fora do país. E nós sabemos que muitas leis que lá fora acontecem, que são publicadas, que são sancionadas, elas acabam se convertendo em algum grau de equivalência versão brasileira. Na versão brasileira. Entendeu? O Marco Civil da Internet foi assim. Então, assim, nós temos o Marco Civil da Internet, inclusive, Falcone, é uma cópia da primeira legislação europeia de combate a certos atos irregulares dentro da internet. Então, assim, eu acho o veículo de internet um veículo inestimável, sou absolutamente apaixonado pelo tema também, acho que é um veículo de liberdade inigualável. O problema é quando a gente tem liberdade sem responsabilidade. Entendi, né? Entendi. Quando você fala de internet, eu vi até que seu olho brilha, né? Você vibra com isso. Mas quando a gente fala em internet e fala de terrorismo, não é um negócio interessante? Olha, como isso pode ser usado para o bem e para o mal? O terrorismo virtual hoje e a forma de se obter hoje, de se recrutar terroristas, inclusive isso já é comprovado dentro da dark web, né, daquela internet que ninguém conhece, é um fenômeno perigosíssimo. E é um dos fenômenos que leva os americanos, inclusive, a manterem dispositivos de investigação e de espionagem de sites, de pessoas suspeitas. Então, assim... É o tal do Big Brother, né? Isso. Olho ligado em tudo. É isso. E a gente tem essa condição como uma condição absolutamente normal dentro do parâmetro de liberdade que a internet fornece. A internet me permite me comunicar agora, se eu quiser, com uma pessoa a 100, 200, 300 mil quilômetros de distância.
E ser uma comunicação ao vivo e uma comunicação por vídeo que torna muito próxima as coisas. Então, assim, é uma situação normal, mas é uma situação lícita, é uma situação regular? De maneira nenhuma. Tem que ser combatida imediatamente. E como combater isso sem violar a liberdade coletiva e individual? Problema. É o que a gente está enfrentando hoje. É o que a gente está pensando junto, é o que a gente vem construindo junto. E toda construção ela vai passar por problemas. E assim, a violação da liberdade individual, para mim, é uma coisa absurdíssima. Mas eu entendo a necessidade de se monitorar casos suspeitos ligados a atos de terrorismo ou possíveis atos preparatórios para células terroristas. Aqui no Brasil, falando de organizações criminosas, falando das facções criminosas. Absurdo, enfim, nós temos que ter algum mecanismo de controle disso, sem violar, evidentemente, a prerrogativa da liberdade. Olha, Falcone, o primeiro direito individual mais importante que temos é a vida. O segundo, na minha concepção, é a liberdade. Tanto que quando se pune alguém através das leis, existe essa dosimetria, né? Sim. Se a pena for uma coisa assim violenta, no Brasil não tem pena de morte, mas nos Estados Unidos tem, né? Né? Ou injeção letal, ou enforcamento acho que não existe mais, né? Não. Hoje ainda tem a cadeira elétrica e tem a injeção. Né? Injeção letal, né? E em seguida, perda de liberdade, privação da liberdade, né? Sim. Justamente as punições são sempre dosadas pelo valor de cada um desses princípios que são... Desses direitos fundamentais, né? Porque perder a liberdade não é fácil, não é coisa... enfim, o ser humano naturalmente tem esse caráter de livre-arbítrio que se converte em livre ação. É uma livre ação hoje regulada pelo poder do Estado. O Estado diz, não diz que você não pode fazer, por exemplo, falando um pouco aqui de direito criminal. Lá no artigo 121 não está dizendo você não pode matar. Lá no artigo 121 está dizendo o seguinte: olha, matar alguém, pena, você pode ficar até 20 anos preso, você vai perder a sua liberdade. Entendeu? Então, a liberdade é tão importante que nem a legislação retira das pessoas a liberdade. Ela só diz o seguinte: se você ultrapassar o limite do Estado, se você ultrapassar o limite da sociedade, você vai ser sancionado e pode perder a sua liberdade. Essa é uma das suas paixões, né? Sim. O direito criminal, né? O direito criminal, como toda área de direito público, é uma área interessantíssima, porque nos dá a oportunidade de efetivamente combater injustiças verdadeiras, aquelas injustiças que não são só relacionadas ao patrimônio da pessoa, mas que são relacionadas ao seu direito individual importantíssimo, que é o direito da liberdade, né? E muitas vezes o direito à vida, que a gente fala que no Brasil não tem pena de morte, mas nós temos casos de execução sumária que são apontados todos os dias. Então, assim, eu, pelo menos na minha visão, eu sinto que eu tenho a obrigação de atuar nessa área para evitar que essas coisas aconteçam, para efetivamente contribuir com o Estado para melhorar e apurar a técnica penal brasileira. Né? Você é formado há quantos anos? Eu estou formado, rapaz, tem um bocado de tempo, hein? Acho que 12 ou 13 anos. Muito bem. Você saiu da escola com que objetivo primário? Eu vou ser o quê? Qual vai ser a minha especialização? Eu sempre quis ser advogado, né? Eu tive alguns amigos que fizeram concurso público, são bem-sucedidos dentro da área pública. Agora, a minha vocação sempre foi a de ser advogado. E sempre foi a de mexer com o direito público, né? Um direito que tutela efetivamente relações sociais, relações macroeconômicas, relações que efetivamente influenciem dentro de um contexto da sociedade, e não só aquele direito individual que eu enxergo, que eu pretendo e disputo defender, mas o direito público ele nos dá uma visão maior do que é o nascimento da norma. E você entendendo o nascimento da norma, você entende o seu objetivo verdadeiro. Aplicabilidade. Né? É isso. Entendi. Você é um apaixonado também por direito eleitoral, né? Direito eleitoral é a minha grande área de especialização. Eu já vi você evoluindo. É claro que eu não posso falar aqui, porque envolvem clientes seus,
Mas, de qualquer forma, eu já vi você tirando o coelho da cartola. Não, na verdade, assim, a nossa área enquanto advogado, a gente mostrar mesmo a verdade dos fatos. O advogado, por premissa ética, ele tem que defender o seu cliente, tem que acreditar o seu cliente. Então, assim, o primeiro grande julgador das minhas causas sou eu mesmo. Se eu não acredito no meu cliente, não tem por que eu ser advogado do meu cliente. Então, assim, quando a gente acredita, a gente tem que buscar aquilo materialmente, buscar a veracidade daquilo para mostrar para o juiz. Porque toda ação tem 3 lados, né? A gente diz os 2 lados, a acusação e a defesa, mas tem 3 lados, que é o lado do juiz, a pirâmide. A gente tem o juiz, que é um julgador que deve ser imparcial, mas que deve também conhecer de todos os fatos e só pode conhecer dos fatos que forem levados ao processo. Então, a nossa obrigação é levar esses fatos ao processo. Instruí-lo da melhor forma possível. Exatamente. Né? Muitas vezes isso não acontece por interesse da acusação. Tanto que parece que existe até uma fase de instrução do processo, sim, não é isso? Sim, tem que haver a garantia da legítima defesa e do contraditório pleno. Sem ampla defesa e sem contraditório pleno, Falcone, não existe relação processual válida. Todo mundo pode falar o que quiser. O juiz é que leva em consideração aquilo que ele... Sem ampla defesa pertinente. e sem contraditório, nós vivemos muito isso no Brasil atualmente, sem ampla defesa e sem contraditório, o que nós temos é ativismo judicial. São aquelas decisões tomadas sem ouvir a outra parte, são aquelas decisões tomadas, e eu não estou dizendo aqui, nem fazendo crítica nenhuma a nenhum juiz especificamente, eu estou dizendo de um momento de justiça no Brasil, onde o ativismo judicial vem sendo questionado, inclusive pelos próprios juízes. Nós tivemos aula magna agora na Emerge com o grande jurista Lênio Streck, e a principal matéria discutida nessa aula magna foi o ativismo judicial. A judicialização das coisas não é uma coisa negativa. Agora, o ativismo judicial, aquela judicialização sem ter porquê, gastar-se o tempo e o dinheiro do Estado simplesmente para se perseguir, e lá na frente, e lá na frente perder por recurso, né? Exatamente. É possível. Aí, isso desacredita a própria justiça, o Falcone, porque como a política, a justiça vem vivendo um fenômeno e muitas vezes nós temos aí decisões maravilhosas. Eu gosto de dizer que eu sou um grande fã do Gilmar Mendes, porque é um juiz extremamente garantista. Eu não estou falando aqui de nenhuma decisão dele, mas é um juiz que olha a lei, entende a lei e respeita a lei, não se considera acima da lei. Estão tentando fritar ele agora, né? Essa situação é absurda, a situação... assim, envolvendo a mulher, a maioria da sociedade acaba concordando com essa situação porque não enxerga nela o risco pessoal. Hoje é com Gilmar Mendes, amanhã pode ser com o Falcone, depois da manhã pode ser com qualquer um na precedente. Entendeu? Então, assim, esses precedentes a gente deve combater a todo momento. Independente deles parecerem ou não corretos agora, a gente deve combater a todo momento, porque nós não podemos nunca fugir da lei. Existe um número muito grande de processos no Brasil. Muitos, muitos. Eu ouvi dizer, né, esse ouvi dizer é um negócio meio perigoso, mas eu tenho que falar. Eu ouvi dizer que em alguns casos não é nem o juiz que dá a sentença no negócio. Ele tem, parece que os assistentes judiciais, que os caras leem o processo e falam, doutor, isso aqui é fulano de tal, assim, 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 assado. O cara mete a caneta e manda embora. Existe essa possibilidade? Ou é só eu ouvir dizer? Ô Falcone, eu não posso, dentro da minha vida... Você nunca presenciou isso? Eu não posso, dentro da minha vida, tanto de academia como profissional, aventar sequer essa possibilidade, porque seria o fim do direito. Nós ouvimos dizer e ouvimos dizer muito. Agora, é importante dizer o seguinte, que todo ato de sentença tem que ser assinado pelo juiz, quer tenha ele sido produzido ou não pelo juiz. E todo ato de sentença assinado gera uma responsabilidade para o juiz. Hoje nós não temos a lei de abuso de autoridade sancionada, mas nós temos várias representações dentro do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, nós temos dentro do Conselho Nacional do Ministério Público. Parece que tem alguma coisa também. Então, assim, tem juízes sendo punidos, tem promotores sendo punidos, tem advogados sendo punidos, advogados que agem com má fé sendo punidos. Então, assim, o que a gente pode dizer deste fato é isso,
que se ele acontecer, devem se buscar todas as formas de se reprimir e de se repreender, porque é um ato extremamente ilegal e irregular. Bacana. A gente vai fazer o primeiro intervalo para tomar o restinho dessa água aqui e a gente volta em 2 minutos com o nosso show de informação aqui com o Dr. Jordani. A gente volta em 2 minutos. Sua casa de cara nova, com detalhes que só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Passadeiras a metro com as mais variadas estampas. Capachos personalizados. Pisos antiderrapantes, rendas a metro, plásticos em geral e seus acessórios. Lindas toalhas térmicas, você pode colocar uma por dia. Carlinhos Plásticos, 2243-5575, Rua do Imperador, número 42. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Voltando com o programa Abrindo o Jogo. Doutor Jordani, meu telefone aqui tá, o pessoal está gostando da entrevista. Bacana, bacana. A gente tinha que falar agora de uma coisa que está na moda e ao mesmo tempo é uma coisa que a gente deveria detestar e tentar evitar de todos os jeitos. Improbidade administrativa. Vamos lá. Como é que ela é configurada? Como as coisas acontecem hoje no cenário político brasileiro quando o assunto é improbidade? Aonde o pessoal erra? Vamos lá. Primeiro, a improbidade administrativa, o termo ele é antigo, ele vem antes da lei, inclusive, mas a lei de 92, sancionada pelo presidente Collor à época, que determinou e criou norma, evidentemente, que regulava o que era probo e o que era improbo. Mas o homem da caminhonete Fiat é que determinou isso? Da Fiat Elba. O que nós temos, eu tenho uma pesquisa a respeito disso e até um artigo escrito a respeito disso. Nós temos presidentes que sancionam leis que depois servem para puni-los. Nós temos casos muito claros disso no Brasil. Mas essa lei representa um avanço do controle do Estado sobre as ações dos agentes públicos, principalmente dos agentes políticos, porque no início da ação de improbidade administrativa se discutia se essa ação poderia ser usada contra agentes políticos. E no início a jurisprudência do STF entendia que não poderia ser usada contra os atos dos agentes políticos, daqueles investidos por mandato eletivo. Quer dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É isso, a lei de improbidade servia para controlar agentes públicos. Já a lei para agentes políticos seria a lei de responsabilidade, que é uma lei que ainda está vigente, que é a lei que permitia, por exemplo, o Senado, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara julgarem atos do presidente da República. Então, isso ainda existe? Existe, está em pleno vigor e, inclusive, foi utilizado no impeachment da nossa última presidente da República e do próprio Fernando Collor de Mello. Então, a Dilma foi impeachada por causa de crime de responsabilidade e o Fernando Collor de Mello foi impeachado por causa de crime de responsabilidade. Mas o que é improbidade administrativa, Falcone? Para que as pessoas em casa entendam. Improbidade administrativa significa dizer ao agente
público e político que ele é desonesto. Vamos à etimologia da palavra. Prefixo de negação. Sim. Probo é aquele que é honesto, Sim. aquele que tem lisura no trato com a coisa pública. Isso aí. Então, Porque são as palavras, né, meio... o improbo, administrativamente falando, ele é o desonesto. É aquele político, aquele funcionário público que em algum momento de sua trajetória no serviço público, ele tomou para si de forma ilegal bem alheio, bem público, ou desviou para proveito próprio. Exatamente, para proveito próprio ou para proveito alheio que não do Estado, que não do povo, da população, entendeu? Então ele se torna desonesto. É importante eu dizer para você o seguinte, nem todo agente que tem condenação, por exemplo, de ressarcimento ao erário, de devolver dinheiro, isso não representa que todo agente que tenha esse tipo de condenação seja um agente político improbo, seja um agente público improbo. Nós temos casos muito claros de incompetência e, às vezes, casos muito claros de inabilidade administrativa. Isso é um conceito novo que está... eu já me enrolei todo. que está sendo lançado. Eu vou explicar, Falcone. Por favor. Vou traduzir agora. Quero e vai ser bacana. Por exemplo, você resolve contratar um pintor para pintar aqui o fundo do estúdio. Só que você ouve dizer que fulano é muito bom e é barato, e você vai lá e fala, bom, fulano, eu quero que você vá lá e pinte. Você entende de pintura? Entendo. Aí o cara vem aqui, pinta o teu estúdio e tal, e fica uma porcaria. Qual a sanção disso para você? Você teve um trabalho que foi perdido e pagou um dinheiro que foi mal usado. Gastei a matéria-prima, perdi o tempo e o resultado final. Exatamente. Como essa é uma relação privada entre você e o pintor, não existe fenômeno público a se discutir. Né? Exatamente. Você vai para a justiça pleitear seu dinheiro de volta ou pleitear que ele conserte o serviço dele. Já no poder público é diferente, porque lá existe um procedimento para se contratar, esse procedimento está na Lei 8666, na sua grande maioria é um procedimento de licitação. O que eles chamam de a lei do demônio, né? É isso aí. É a lei de licitações, então essa lei é utilizada na grande maioria das contratações do poder público, principalmente para prestação de serviços, só que ocorre muitas vezes que você, dentro dessa regra do jogo, de participarem de processos licitatórios, empresas que prestam serviços ruins, outras que prestam serviços caros. E se essas empresas ganham, a regra do jogo é que tem que ser respeitado isso, você vai ter uma perda patrimonial ali para o Estado. O serviço ruim importa numa perda para a população, numa carência efetivamente de qualidade, e um serviço caro importa numa perda material de dinheiro para o Estado, daquele dinheiro recolhido da população através dos impostos. Então, essas ações de improbidade vêm apurar se essas perdas foram justamente intencionais, ou se não foram perdas, se foram desvios, ou se realmente foi uma questão de inabilidade administrativa do gestor. Isso fica tudo qualificado, né? Sim, que não soube conduzir o processo. E se, no caso de improbidade, a pessoa tem a condenação mais dura do direito civil, que nós podemos, inclusive, pleitear, Falcone, que é a suspensão dos direitos políticos. Agora, se não for improbidade administrativa, pode haver o ressarcimento do erário, dizer, olha, você foi um mau gestor, então você tem que devolver o dinheiro porque a sua gestão foi ruim, a sua gestão sobre o dinheiro foi ruim, mas você não foi desonesto. Daí não há perda de direitos políticos, né? Não, a suspensão dos direitos políticos é só no caso de condenação por improbidade administrativa. Quando há perda, parece que quando há perda financeira para a população, quando há enriquecimento ilícito e dolo. O que é o enriquecimento ilícito? É o cara pegar o dinheiro, na verdade o dinheiro não ser uma perda, ser um desvio. O cara pegar o dinheiro e botar no bolso. O que é o dolo? É a vontade consciente dele de fazer isso, é a intenção. Entendi. Quando isso acontece, há uma automática perda dos direitos políticos, né? Quando chega a esse ponto... Não, a perda não é automática, porque na verdade toda ação ela tem que ter sempre o princípio da ampla defesa e do contraditório. Então, no caso da ação de improbidade administrativa,
administrativa, por ser a sanção mais dura do direito civil, Tem um caminho, né? se define no artigo 20 da Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que o gestor ele deve esperar o trânsito em julgado da sentença. Aí vem aquela pergunta: esse trânsito em julgado é segunda instância ou... De maneira nenhuma. Para mim, trânsito em julgado, Falcone, é trânsito em julgado. Esse negócio de ler trânsito em julgado e dizer que execução provisória é possível, isso para mim é um absurdo, eu repudio de pronto, acho que é uma violação constitucional. Mas já tem acontecido ultimamente, por que as pessoas recorrem e não ganham? Se é um direito constitucional. Olha, esse troço também me deixa doidinho. Vamos lá, Falcone, sendo bastante claro para você, é muito difícil você olhar para um fenômeno social onde o poder judiciário tem uma mídia enorme. Já entendi. Entendeu? E o poder judiciário dizer a culpa é do advogado que entra com recurso. O que me dá direito de entrar com recurso é a lei, Falcone. Então, assim, eu não posso ser responsabilizado por cumprir a lei. Por ser operador da lei. Por ser operador do direito. Agora, entro com recurso, o juiz tem 30 dias para julgar aquele recurso. Se ele leva 20 anos para julgar o recurso, a culpa não é minha que entrei com recurso, você vai me desculpar. Você municiou com todos os documentos necessários, entrou em prazo hábil, tudo direitinho, não acontece nas estritas linhas da lei, por quê? E aí eu te digo mais. Fico até nervoso. Tem casos de pessoas que entram com recurso para postergar decisões. Mas a lei também atribui... Já sabe que perdeu, mas quer ganhar tempo. A lei atribui ao juiz o dever, porque não é só um direito, o dever de, nesse caso, identificado que o recurso é um recurso protelatório, de punir as pessoas que entram com recurso. Então a punição aumenta. Tem um negócio chamado litigância de má-fé? Tem a litigância de má-fé. Tem o próprio efeito protelatório que retira a suspensão do prazo, que retira a interrupção do prazo, tem a multa. Então, assim, nós temos casos de punição de recursos protelatórios, muitos no Brasil. Entendeu? Isso não quer dizer que todos os recursos são protelatórios. E eu também não estou dizendo aqui, por exemplo, que a culpa é do juiz que leva. Eu não quero fazer igual eles fazem, dizer que a culpa é do advogado. Eu não estou dizendo que a culpa é do juiz que leva 30 anos para julgar um recurso que você tem 30 dias. Você não generaliza. Não, mas é importante saber também que no processo, o Brasil judicializa muito. O Brasil judicializa 10 vezes mais do que os Estados Unidos, por exemplo. O Brasil é um país que judicializa muito. É um país em que tudo se quer resolver na justiça. E também é impossível deixar para um juiz ter que dar 1000 sentenças por dia. É desumano. Aliás, é desumano não, é impossível. Então, assim, por isso as coisas vão se estendendo, por isso os prazos vão ficando mais cumpridos, por isso a legislação é cada vez menos cumprida. Mas nós temos que entender o seguinte: eu não posso deixar de exercer meu direito e principalmente de defender o direito do meu cliente, senão eu estou cometendo infração ética. Isso tudo, pelo que o senhor falou, justifica a não aceitação dessa última instância que pisa no freio na segunda instância. Eu acho isso um absurdo, Falcone. Eu acho isso um absurdo. A população deve querer me bater quando eu falo que eu acho isso um absurdo. Eu não estou falando de caso nem de político aqui, tá? Eu acho isso um absurdo para qualquer caso. Eu acho que a execução provisória da pena, ela é uma medida excepcionalíssima e antijurídica. É isso que eu ia te perguntar. Esse fato disso acontecer ao arrepio da lei, né? Tem um termo bonito, né? Isso. Ao arrepio da lei, não pode ser justificado pelo momento de clamor popular contra o que a gente tem visto aí. Pode ser? Não, até porque o veículo de mostrar o que é o clamor popular é o veículo do legislativo e do executivo. É a lei. Então, quem faz a lei? É o legislativo. Então, se existe um clamor popular para que haja execução provisória da pena, modifique-se a lei. O Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, entregou agora na Câmara um projeto de lei que efetivamente torna a prisão em segunda instância uma medida de execução legal da pena. E se isso for aprovado, é claro, vai ser discutido em face constitucional, mas se isso for aprovado, evidentemente,
essa afirmativa minha deixa de ser válida. Entendi. Se tiver na lei, Falcone, eu concordo. O que eu não concordo é que a lei diga, após o trânsito em julgado, e alguém que tenha caneta diga, mas eu quero ler diferente. Então, quem lê diferente do que está na lei e tem... não é questão de interpretar, tá, Falcone? Mas quem lê diferente do que está na lei está acima da lei. Entendeu? Não, está fazendo a sua própria lei. É isso, a gente tem que interpretar dentro da lei e não fora da lei. Corrija-me se eu estiver errado, por favor. Não é um jogo e a lei não são as regras do jogo? Sim. Quem entra no jogo não tem que obedecer às regras Sim, todas? sim, as todas. boas e as ruins? Todas. As pró-cliente, pró-réu e contra o réu? Todas, todas. Olha, nós temos hoje um fenômeno no Brasil muito claro também, da prisão preventiva e da prisão temporária sendo utilizada ao Deus dará para antecipar pena. Está se antecipando pena. Às vezes pessoas ficam presas preventivamente no Brasil, Falcone, mais tempo do que se elas fossem efetivamente condenadas. O cara passa 5 anos preso no Brasil e a pena do crime, em tese, que ele cometeu é de 3 anos. Se for caracterizado a erro do judiciário, eu posso processar o judiciário pedindo ressarcimento do tempo que eu fiquei preso e não pude trabalhar, danos à minha família, danos morais? Como é que é isso? Pode Porque e deve. É um esculacho, né? Pode e deve. Agora, na jurisprudência atual da nossa justiça, só é considerado erro grave se efetivamente a denúncia não é recebida sumariamente, lá no início. Entendi. Entendeu? Caso contrário, está justificado que você tenha sido preso, que você tenha perdido o seu tempo, sua vida ali, o contato com a sua família. Mesmo ter sido provada a inocência. Exatamente. Exatamente. Rapaz. Isso assim, é uma coisa, e eu até entendo, a população vai falar assim, mas aí o cara que tem dinheiro, que contrata um bom advogado, ele não vai ser punido, já o outro vai ser punido. Como é que vai funcionar? Não é bem assim. Do mesmo jeito que o juiz não pode estabelecer a lei ao seu bel prazer, esse cara com dinheiro, ele também não pode estabelecer que haja uma mudança nas legislações que vão penalizá-lo porque ele tem dinheiro. Claro que não. É isso? E aí eu digo, vale para os dois. Aí é que vem a democracia plena. É dever da população cobrar dos seus eleitos que modifiquem as normas para que as normas atendam a esse clamor. Que clamor seria esse? Mais velocidade na execução da prisão, da pena, da sanção de prisão. Uma regulamentação mais clara da sanção de prisão temporária e de prisão preventiva. Atos do juiz que possam acelerar processos e procedimentos de investigação. Porque muitas vezes você tem procedimento de investigação que dura 7, 8, 10, 20 anos, não acha nada e um belo dia isso é usado com finalidade política. Entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar para isso com muito cuidado. Mesmo que já tenha sido transitado e julgado, mesmo... Sim, a gente tem que olhar para isso com muito cuidado. Eu não estou dizendo aqui em momento nenhum que o crime não deve ser combatido, que as pessoas desonestas ou criminosas não devem ser punidas, muito pelo contrário. Eu, como todo brasileiro, eu busco isso todo dia na minha vida, que exista a verdadeira punição para aquele que cometeu o crime. Eu sei que você é casado e tem filho, né? Você conseguirá no futuro olhar para os olhos do seu filho e dizer o seu pai é uma pessoa justa, uma pessoa que consegue tocar dentro dos preceitos morais se você não lutar até o último minuto, por isso que você acredita? Eu quero crer que sim, né, Falcone? Eu já disse em algumas oportunidades, porque eu já ocupei cargos públicos durante a minha vida, e eu já disse em algumas oportunidades que o gestor público ele pode até ser desmoralizado, ou seja, a opinião pública pode se voltar contra ele, mas ele não pode nunca ser desonesto. Porque a desonestidade, independente da opinião pública tal ou não a favor dele, a desonestidade é nociva. Claro. Então, assim... E é contagiosa. É isso. O meu grande juiz é a minha consciência. E eu, graças a Deus, tenho uma condição hoje maravilhosa de deitar minha cabeça no meu travesseiro e dormir bem. Pra caramba. Mas também sei que o momento exige cautela porque a perseguição é grande. A outra coisa que eu às vezes me perco, você falou no momento, e eu gostaria de ter uma definição melhor, seria com relação à inabilidade. A inabilidade administrativa é aquele gestor, Falcone, que realmente ele não teve má fé, ele não foi usurento, ele não tomou para si o que não era dele, ele não pegou o dinheiro e não botou no bolso, ele não desviou, superfaturou obra para poder custear nada. Enfim,
Inabilidade é isso, é o cara que tinha boas referências do pintor, Boas contratou intenções. o pintor e o pintor foi lá e fez um serviço ruim. Entendeu? Mas a responsabilidade cai em cima do agente público, Cai né? em cima do agente público, que tem que cair, porque o dinheiro público ele não é disponível. A atividade do agente público é uma atividade discricionária, ou seja, você faz um juízo de conveniência e de oportunidade de onde investir. Entendi. De que metas eu quero asfaltar, É o poder que eu quero você gastar tem em de ir saúde, pra onde você eu achar quero gastar em apropriado. educação. Entendi. Você pode destinar aquela verba, mas você não pode pegar aquela verba e falar assim, eu vou dar esse dinheiro aqui para o meu amigo porque pô, ele é bacana e ele está precisando de uma ajuda minha, então vou dar. Isso não pode acontecer. Entendeu? Então tem que ter o critério de impessoalidade, tem que ter o critério de moralidade. Nem de um jeito simplista, conforme você descreveu, mas daqueles outros jeitos intrincados, né? Que é igual o castelinho de carta. É isso. Você cria uma situação para a verba chegar na mão do cara, depois repassa, vai dar gráfica, vai para a confusão, né, doutora? Então, assim, confusão. eu gosto de dizer que o inábil é como dizer que ele é incompetente. Uhum. Ele é um gestor que fez besteira, mas Aliás, que não fez uma besteira É um bom consciente. sinônimo. Ele não fez de maneira dolosa, né? isso. Entendi. Ele não quis, no futuro, se prevalecer daquela situação para enriquecimento próprio e dane-se o povo. É isso. Agora, se ele é condenado em probo, aí ele é desonesto. Eu tenho autoridade para dizer que ele é desonesto. Existe uma legislação específica a esse respeito? A 8429/92 é a lei que regula essa matéria. Hoje nós tivemos a modificação do preâmbulo do Código Civil, que diz também que todo fato, principalmente relacionado ao poder público, todo fato para ser julgado improbo ou desonesto, tem que levar em consideração o momento. Porque, por exemplo, vamos falar da lei de responsabilidade fiscal. Você estoura a lei de responsabilidade fiscal porque a sua arrecadação diminuiu, o seu recolhimento de impostos diminuiu. Então você estoura a lei de responsabilidade fiscal. Você manteve a mesma despesa, mas o que entra diminuiu. Exatamente, a receita diminuiu. Sem que você tenha controle a respeito disso. É isso. Qual a sua responsabilidade dentro disso? Até algum tempo atrás, se pressionava e se processava o agente público e muitas vezes ele era condenado. Mas a jurisprudência ela foi se moldando para dizer, olha, não, isso está fora do controle dele. Agora, efetivamente, ele tem que tomar algumas medidas. Então foi uma evolução. Sim. A inabilidade administrativa, o reconhecimento da inabilidade administrativa é uma evolução sem tamanho. Porque, Falcone, é muito ruim para a gente pensar, e a gente pensa isso por quê? Porque isso vem do fato comum de se chegar a uma sentença do agente improbo, que às vezes não é improbo, o agente se tornar improbo, isso é divulgado, e aí a gente pensar, pô, só tem político desonesto, como é que pode? Nem sempre. Entendi. Você está entendendo? Agora, existe, quer dizer, uma pergunta que eu vou fazer, eu já sei a resposta, mas eu preciso da confirmação sua, doutor. Existe gente que se prevalece dessas novas, não são facilidades, desses novos detalhes da lei para fazer o mal feito? Não, acho que não. Acho que não. O campo de investigação do poder público hoje é um campo muito amplo. Cresceu muito, né? Muito amplo. Olha, a lei de transparência, Petrópolis, inclusive, Falcone, falando um pouco aqui do nosso município, Petrópolis é uma cidade onde a transparência é impecável. Nós temos uma das maiores notas do Brasil no critério de transparência. Então, hoje em Petrópolis, tudo que o agente público, o agente político faz, a gente tem condição de saber. E, se não pelos portais, pelo requerimento de certidões, que tem que sair em até 15 dias. Quer dizer, é fantástico nós vivermos numa cidade, num município, onde as questões sejam transparentes, onde a gente saiba para onde o dinheiro está indo, onde a gente saiba quanto dinheiro chegou, onde a gente saiba que as contas estão apertadas, mas estão em dia. Quer dizer, isso é inestimável. Isso é prova que pode se conduzir politicamente em qualquer esfera sem efetivamente ser um malfeitor, sem ser desonesto. Nós temos isso muito claro hoje e tem que servir de exemplo para mais lugares. O problema vem o seguinte, a atividade política muitas vezes é uma atividade que exige uma vontade de se fazer e uma promessa, um compromisso de se fazer determinada coisa, certo? Só que a hora que você chega lá é diferente. A hora que você chega lá e você olha para o tamanho do buraco, você fala, pô, vou ter que vender o almoço para pagar o jantar.
Você está entendendo? E aí, a vontade de fazer não pode sobrepujar a necessidade de se manter o município, porque senão você corre o risco de, irresponsavelmente, fazer o município virar uma bomba relógio e explodir. E no dia de amanhã não se ter salário pago, não se ter dinheiro para educação, não se ter dinheiro para merenda, não se ter dinheiro para saúde, não se ter, enfim, isso você tem que levar em conta. E o gestor corajoso, o gestor público hoje corajoso, é aquele gestor que muitas vezes tem que tomar atitudes antipáticas. Azedas, mas né? Antipáticas no sentido quê? De preservar o futuro. Não populistas, né? Sim. Aquelas que agradam todo mundo. Sim. É igual para mim a reforma da Previdência vai ser um negócio que vai gerar um monte de problemas no início, mas se não fizer agora, vai explodir com data certa. Olha, alguma reforma tem que se fazer. Porque é calculatorial, né? Se começa a sair mais do que entra... É isso. Alguma reforma tem que fazer. A gente entende isso. Eu não sei se o modelo apresentado é o melhor modelo, porque eu não estudei, não é porque eu faço juízo antecipado, Mas que se não. façam, Mas que alguma reforma coisa. tem que ser feita, tem. Eu acho que a própria população já entende isso hoje. Quando se jogou no ventilador a primeira reforma da Previdência, a revolta foi muito maior e hoje a própria população acho que concorda que essa reforma tem que acontecer. A gente tem vários atores políticos em Petrópolis que às vezes esquecem das suas responsabilidades, né? A gente tem, por exemplo, hoje um negócio que está se arrastando há um tempão aí e que pode modificar os resultados de eleições futuras aí, com relação a quem será candidato, quem não será candidato. Nossa última pergunta valendo 1 milhão, doutor Jordani. Rubens Bom Tempo, está inelegível ou não está inelegível? Até o momento, nós não temos notícia de inelegibilidade do Rubens, do ex-prefeito, do senhor Rubens Bom Tempo. O que nós temos hoje, sabidamente, são processos em que existe condenação já em 3º grau, confirmação de condenação em 3º grau por improbidade administrativa. 3º grau quer dizer sem recurso? Não, ainda tem-se recurso, Jesus. porque ainda tem-se o Supremo Tribunal Federal. Sim. E temos também notícia de desaprovação de contas enquanto prefeito municipal pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Pendente ainda de julgamento pela Câmara Municipal de Vereadores. Que é a última instância. Que é quem tem que dizer se as contas estão aprovadas ou desaprovadas de fato. Então, isto tudo está na mão da Câmara Municipal de Petrópolis. Com relação às contas, sim. Com relação às ações de improbidade, na mão da Justiça. Mas se, por exemplo, a Câmara não aprovar as contas, não importa mais o resultado da Justiça, né? Ele fica inelegível. Na verdade, né? ele pode ficar inelegível 2 vezes, né? Ou pode ficar elegível 2 vezes, né? Caso haja o resultado positivo. Caso haja reforma da decisão de condenação por improbidade, ou caso haja aprovação das contas. Eu falei em política, seus olhos brilharam de novo. Eu gosto muito, gosto muito. Doutor Jordani, o nosso tempo já se expirou. Olha, passou super rápido, eu aprendi um monte de coisa aqui, porque a gente pensa que sabe, mas aí a gente começa a entrevistar alguém que realmente sabe, a gente se instrui. E eu espero que as pessoas em casa tenham também aproveitado bastante, porque é muita coisa que se fala. Hoje, a internet transformou todos os leigos em médicos, transformou todos os leigos em advogados. Então, todo mundo acha que sabe tudo porque o Dr. Google is there to answer you. Está lá para te responder tudo. Mas, verdade. Na realidade, tudo na vida depende de interpretação. É verdade. Queria que o senhor fizesse uso desse nosso último minuto para as suas despedidas. E eu já antecipadamente estou agradecendo aqui o seu tempo, o seu empenho em poder estar aqui, porque eu sei que a sua vida não é brincadeira, não. Olha, Falcone, eu é que agradeço a oportunidade de ter vindo, agradeço demais a você que é meu amigo, por essas considerações sempre carinhosas. Nós temos aí um longo caminho ainda de construção social e democrática dentro do nosso país e, eu costumo dizer às pessoas que elas não devem desistir da política, porque sem a política o que nos sobra e o que nos resta é muito pior. A política é o verdadeiro momento e movimento de se transformar socialmente um país. Então, que as pessoas entendam que esse momento é um momento de mudança, que as pessoas possam efetivamente dar essa chance para que essa mudança
possa acontecer de fato, mas que elas também estejam atentas para cobrar, que elas não transformem a política num jogo de futebol, que não seja time A e time B, que todos estejam juntos pela caminhada e pelo bem do Brasil. Essa é a mensagem que eu gosto de deixar sempre para todas as pessoas que convivem comigo. E te dizer o seguinte, Falcone, nosso país é um país que ele não é mais um país de terceiro mundo, ele é um país de primeiro mundo e um país que tem que evoluir como um país de primeiro mundo. E nosso país é um país que tem as melhores pessoas do mundo, isso eu não tenho dúvida nenhuma, que são os brasileiros. É isso aí, os brasileiros têm que olhar para o seu país e fazer como outras etnias fazem nos seus países. Por exemplo, eu morei um tempo nos Estados Unidos e aprendi com eles o seguinte: pode ser um país cheio de problemas, pode ter lá seus meandros e tal, mas não falem mal porque é o meu país. Então, que todos sejam patriotas ao extremo, que todos entendam o momento de mudança, que todos vejam as reprises do nosso programa com o Dr. Jordani. Um grande abraço e a gente vai se vendo nas reprises. Tchau, tchau. TVC 16. Aqui você se vê.